Bem, então vamos ver o item 11.3 do nosso livro texto, né? Vigas totalmente solicitadas. E particularmente ele não irá desenvolver alguma equação, mas ele vai narrar, o livro vai narrar a respeito dessas vigas. Aqui a figura 11.8 mostra, né? Vigas totalmente solicitadas. Tá certo? Então você vê muito isso aí andando, né, observando as obras que estão sendo feitas na cidade. Você pode ver galpões e também é muito usado em peças de máquinas, né, esse tipo de viga, tá? Até na construção civil, na construção naval também você encontra esse tipo de viga. Então vamos ver o que o livro, nosso livro texto escreve sobre isso. Na sessão anterior, desenvolvemos um método para determinar as dimensões da seção transversal de uma viga prismática, de modo que ela resista ao momento máximo, M máximo, em seu vão. Como o momento na viga varia ao longo do seu comprimento, né, como nós podemos observar nos exercícios que nós já fizemos anteriormente, né, como biapoiada, o momento no apoio é zero e o máximo é no meio da viga, dependendo da carga, se ela for distribuída, se ela for concentrada no meio da viga. Né? Então, o momento vai de zero, vai até o máximo, depois cai para zero, no caso de uma viga biapoiada e carga distribuída. Né? Então, como o momento varia, né, na viga ao longo do seu comprimento. A escolha de uma viga prismática, em geral, é ineficiente, uma vez que ela nunca é totalmente solicitada nos pontos ao longo do seu comprimento, nos quais o momento, nos pontos, né, ao longo da viga em que o momento é menor que o momento máximo, quer dizer, pode diminuir as seções transversais, né, de acordo com o momento, estou projetando ponto a ponto. Né? Então, ponto. Para aperfeiçoar o projeto a fim de reduzir o peso da viga, quer dizer, diminuir o preço, os engenheiros às vezes escolhem uma viga com área de seção transversal variável, de modo que em cada seção transversal, ao longo dessa viga, a tensão de flexão atinja seu valor máximo admissível. As vigas com área da seção transversal variável são denominadas vigas não prismáticas. Elas são usadas com frequência em máquinas, pois podem ser fundidas rapidamente. Na figura 11.8a encontramos exemplos disso. Então aqui a figura 11a, está vendo dois tipos de viga, né? Certo? Essas estruturas, tais vigas, são aumentadas em suas extremidades, como mostra a figura 11.8b. As vigas também são compostas ou fabricadas em uma oficina a partir de chapas. Um exemplo é a viga mestra feita de uma viga prismática laminada coberta com chapas soldadas a ela na região em que o momento chega ao máximo. Figura 11.8c. Então aqui é 11c, né? Então na B mostra uma viga de concreto com extremidades aumentadas e uma viga mestra de aço coberta com chapas. Então reforçando, né, onde o momento é máximo. Então, aqui, ó. A análise da tensão de uma viga não prismática geralmente é muito difícil de executar e está além do escopo deste livro. Tais formatos são analisados com mais frequência por meio de métodos experimentais ou da teoria da elasticidade. Os resultados obtidos nesse tipo de análise, no entanto, indicam que as hipóteses usadas na dedução da fórmula da flexão são aproximadamente corretas para prever os esforços de flexão nas seções não prismáticas, desde que a conicidade ou declividade do limite superior ou inferior da viga não sejam muito severos. Por outro lado, a fórmula do cisalhamento não pode ser usada no projeto de vigas não prismáticas, uma vez que os resultados obtidos levam a conclusões erradas.
Apesar de aconselhamentos, apesar de aconselharmos precauções ao aplicar a fórmula da flexão no projeto de vigas não prismáticas, mostraremos de que maneira essa fórmula é usada como valor aproximado para obter o formato geral da viga. As dimensões da seção transversal de uma viga não prismática que suporta dada carga são determinadas usando-se a fórmula da flexão descrita como o S é igual ao momento dividido pela tensão admissível. Então, isso aí vai na tabela, né, do aço e escolhe o perfil, né? Então aqui, se expressarmos o momento interno em termos de sua posição x ao longo da viga, então, como a tensão admissível é uma constante conhecida para o tipo de aço que a gente vai utilizar, o módulo de resistência S ou as dimensões da viga vão se tornar uma função de x. A viga projetada dessa maneira será denominada viga totalmente solicitada. Apesar de terem sido considerados apenas os esforços de flexão na aproximação de sua forma final, também se deve assegurar que a viga resista ao cisalhamento, especialmente nos pontos em que são aplicadas cargas concentradas. Como resultado, o formato ideal da viga será determinado inteiramente pela fórmula da flexão. Então aqui está um exemplo, né, que ele feito, ó, tá, no livro, para encontrar o valor de S. Então aqui ele vai dimensionar a altura em função de x, tá? Então vamos ver aqui como é que ele faz essa ação transversal. No caso ele escolheu bem simples, né? Aqui na figura B é uma viga, né, ação transversal de uma barra reta, tá? Mas ela vai variando ao longo do comprimento da viga, certo? Então aqui, ó, determinar a forma de uma viga totalmente solicitada e simplesmente apoiada que suporta uma carga concentrada em seu ponto médio. Figura 19, figura 11, 9A. A viga tem tensão admissível, né, sigma dm, e seção transversal retangular de largura constante B. Então a largura é constante B e o H vai variar ao longo da viga, certa altura, como desenho aqui. Então ele vai pegar uma seção qualquer, né, em X, tá certo? E como ela é biapoiada e a carga concentrada está no meio da viga, então a reação é P sobre 2, tá certo? Então no apoio, vamos chamar A e B, no apoio A é P sobre 2, no apoio B é P sobre 2. Então uma seção qualquer é S, né, em X, a gente vai calcular o valor do momento, tá? E da força cortante. Então solução. O momento interno na viga, figura 11, 9B, expressa a função da posição x variando de 0 até L sobre 2, até o meio da viga é. O momento é igual a P sobre 2, que é a reação no apoio A, vezes o comprimento x, tá certo? Então fica P sobre 2 vezes x é o momento, tá? Positivo, porque no caso ele tá positivo que está girando no sentido, né, horário. Mas se você for aplicar aqui a somatória dos momentos que atuam, né, vai ficar m menos p sobre x, p sobre 2 vezes x igual a zero. Que é o momento no sentido positivo, que é no sinal contrário aos ponteiros do relógio, menos, né, no movimento no sentido contrário, p sobre 2 vezes x, que é no movimento do sentido horário, igual a zero. Tirando o valor do m, fica mhp sobre 2 vezes x, ou meio de px, né? Muito bem, então o S é o momento dividido pela tensão admissível. Então fica meio de px dividido pela tensão admissível. Então como S é o momento de inércia dividido pelo valor, né, da linha neutra a topo, né, ou a base, dependendo do valor máximo, então aqui eles querem, como S é igual a I sobre C para uma área da seção transversal H por B, temos que I sobre C, o momento de inércia é BH3 sobre 12 e o C é H sobre 2, tá certo? Que é da linha neutra ao topo, ou linha neutra base.
Então I sobre C, então iguala os dois I sobre C, tá certo? Vai ficar P meio de Px vezes 1 sobre a tensão admissível. Daqui você tira o valor, tá certo, da altura, tá? Então H ao quadrado vai ficar 3P sobre a tensão admissível vezes B, tudo vezes X. Então já temos o valor de H. Se H é igual a H0, então aqui ó, se H é igual a H0 no meio da viga, então se H é igual a H0 em X igual a L sobre 2, então H0 ao quadrado vai ficar 3PL dividido por 2 vezes a tensão admissível vezes B. De modo que H ao quadrado vai ser igual a 2 vezes H0 ao quadrado sobre L vezes X. Então aqui você pode encontrar o valor, tá certo? Da altura em função, né, da distância que ele encontra do apoio A, né, ao longo da viga, que é o X. Então essa aí é a resposta. Então, por inspeção verifica-se que a altura H deve variar de maneira parabólica de acordo com a distância X. Na prática, esse formato é a base do projeto dos feixes de mola usado para suportar os eixos traseiros da maioria dos caminhões pesados. Observe que, apesar de o resultado indicar que H é igual a zero em X igual a zero, é necessário que a viga resista a uma tensão de isolamento nos apoios. E assim, falando em termos práticos, requer-se que H seja maior que zero no apoio. Figura 11.9a. Figura 11.9a. Essa aqui, ó. Tá certo? Então, aqui é a solução, né, desse exercício, tá certo? Bem, então, espero ter ajudado vocês nisso aí, tá certo? E assim a gente encerra essa videoaula.